Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os que nos assistem pelo canal 16 da TV Câmara, pelas redes sociais e aos presentes na sessão aqui de hoje. Bom dia. Eu gostaria de falar sobre dois assuntos. Primeiro, gostaria de falar sobre a lei que foi publicada de renegociação da dívida de micro e pequenas empresas. Então, foi publicada nesta segunda-feira, dia 9, no Diário Oficial, a lei do Refis, Programa de Refinanciamento das Micros e Pequenas Empresas. Pela proposta, os contribuintes têm a possibilidade de parcelar suas dívidas com descontos de até 90% dos juros e 70% das multas, dependendo da forma escolhida para pagamento. As micros e pequenas empresas são imprescindíveis na geração de emprego e renda, destacou o deputado federal Alceu Moreira, do PMDB, vice-líder do governo e um dos articuladores da derrubada do veto que impossibilitava a efetivação da lei. Ele lembrou ainda que, conforme estimativa do SEBRAE, 600 mil empresas inadimplentes devem ser beneficiadas, num montante de 21 bilhões de reais, o que se estima que gere um impacto de 7 bilhões nos próximos 15 anos nas contas públicas. Como aderir? O prazo de adesão é de até 90 dias a partir do vigor da lei e vale apenas para dívidas contraídas até novembro de 2017. Uma entrada de 5% é exigida, podendo ser parcelada em 5 vezes. O restante pode ser pago em uma única vez, em 145 dias e em 145 prestações e em 175 prestações. Eu vou repetir porque não sei se fiz a leitura adequada. Para aderir, o prazo de adesão é de 90 dias a partir do vigor da lei e vale apenas para dívidas contraídas até novembro de 2017. Uma entrada de 5% é exigida, podendo ser parcelada em 5 vezes. O restante pode ser pago em uma única, ou em 145 prestações, ou em 175 prestações. Quem pagar tudo de uma vez tem direito a 90% de desconto em juros e 70% em multas. Para quem parcelar em 145 vezes, há uma redução de 80% de juros e 50% de multas. Para parcelamento em 175 vezes, o desconto é de 50% nos juros e 25% nas multas. O Refis permite também que empresas integrantes de outras modalidades de parcelamento possam migrar para o novo programa. Então, eu quis trazer essa boa nova para as micros e pequenas empresas, porque nós sabemos da importância do Refis também com o IPTU. Então, dizer que as empresas agora podem colocar as suas contas em dias e voltar a trabalhar e gerar aí a economia para o nosso país, para a nossa cidade. O outro assunto que eu já falei, eu vou repetir, mas primeiro quero agradecer ao colega Edson da Rosa pelo espaço cedido
porque eu achei de importância a gente divulgar, né, essas leis, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso ou não chegou ainda para elas esta informação. E dizer que a doação para o Fundo dos Direitos do Idoso, por pessoa física para o imposto de renda, é muito importante. Faltam aí alguns dias ainda, né? Mas é um apelo que a vereadora faz, sendo presidente da Comissão do Idoso, diante de tantos problemas, né? E tanta falta, que faz uma verba para que a gente possa melhorar a vida dessas pessoas com um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de experiência, um pouco mais de sabedoria. Então, eu vou ler aqui para reforçar, já falei, mas diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, nós já pedimos aqui que fossem destinados a outras entidades ou aonde o contribuinte quiser participar, mas que destinem essa verba, é de grande importância. Pode ser para uma escola, mas eu peço para a Comissão do Idoso. A pessoa física pode deduzir o imposto apurado na declaração de ajuste anual, a que refere o artigo 54, as doações feitas aos fundos nacional, estaduais ou municipais do idoso. As importâncias deduzidas a título de doação sujeitam-se à comprovação por meio de documentos emitidos pelos conselhos gestores dos respectivos fundos. As doações efetuadas em moeda devem ser depositadas em conta específica, aberta em instituição financeira pública, vinculada ao respectivo fundo. Então, dizer que quando, não sei se vocês já fizeram, ou quem nos assiste ainda não fez o imposto de renda, que consulte o seu contador, ele sabe como preencher esse formulário, sabe de que forma fazer. Certo? A dedução que trata o artigo 9º deve atender ao limite global estabelecido no artigo dessa instrução normativa. Os conselhos municipais, estaduais ou nacional do idoso, controladores dos fundos beneficiados pelas doações, devem emitir um comprovante em favor do doador, observando o disposto no artigo 4º dessa instrução normativa. Eu vou tentar fazer um relato de uma tabela com doação e sem doação. Vou tentar ser clara. Por exemplo, com doação para o Fundo do Direito do Idoso. Um imposto apurado com doação de R$500, ela terá uma dedução de doação do fundo de R$420. Tá? O imposto devido é R$6.580. O imposto de renda na fonte ou carnê-leão fica em R$6.500. E o saldo do imposto a pagar, esse é no caso do imposto a pagar, vai ser R$80. Então, o imposto apurado de 7 mil, o contribuinte vai pagar R$80. Já uma declaração sem doação, o imposto apurado de 7 mil, eu já vou encerrar, senhor presidente. Esse imposto ele vai pagar R$500. Então, se ele não doar, ele vai pagar R$420 a mais. Doando, ele vai pagar menos e ainda está fazendo bem. E no saldo a restituir, então, com doação de R$200, um imposto apurado de 3.500,
Eu já estou encerrando, senhor presidente. O saldo a restituir vai ser de R$700. E, sem doação, a pessoa vai restituir R$500. Eu não sei se fui clara, mas quero dizer que são todas as vantagens e, ainda assim, se faz o bem. Muito obrigada. Era isso, senhor presidente.